Estilo de vida é uma expressão moderna que se refere à adequação à sociedade por meio de aspectos comportamentais, expressos geralmente sobre a forma de padrões de consumo, rotinas, hábitos ou uma forma de viver adaptada ao dia a dia. Já percebeu que somos influenciados por aquilo que vemos e ouvimos e pelo que os outros fazem e usam? No programa de hoje vamos falar sobre estilo de vida cristã e descobrir se para o cristão há limites ou até mesmo um estilo próprio. Fique ligado, o programa Minha Vez já está no ar. Direto dos estúdios do IABC, pela Rede Novo Tempo de Comunicação para o Brasil e o mundo. É muito bom ter você conosco. Seja bem-vindo. Mais um programa Minha Vez está no ar, sempre contando com a participação dos nossos alunos brilhantes aqui do IABC. Moçada, obrigado pela participação de vocês. A sua saudação para o pessoal de casa que está nos acompanhando. E junto com esses gritinhos histéricos dos nossos alunos, nós temos um convidado especial, Cândido Gomes, que é pastor em Brasília, Águas Claras. Um beijo para o pessoal de Águas Claras que está ligado no Minha Vez. Cândido, obrigado por estar conosco aqui. A sua saudação para o pessoal que está acompanhando Minha Vez. Claro, obrigado pelo convite, Paulo. Muito bom estar com vocês. Queria mandar um abraço para todo mundo da minha igreja, o pessoal lá de Águas Claras, que Deus os abençoe. Muito bem. Moçada, estilo de vida cristã é um tema que abrange muita coisa e eu quero começar perguntando para vocês o que é estilo de vida? Antes da gente entrar no estilo de vida cristão, o que é? Daniel levantou a mão ali, Andressa, alcança o microfone para ele. Daniel, o que é estilo de vida? Define para a gente aí. Então, estilo de vida é quando uma pessoa, começa a o que ela exprime, o que ela demonstra para a sociedade, tipo, o que ela gosta, a maneira de vestir, como eu posso falar assim, a o que ela expressão exerce, da pessoa na sociedade. em geral, meio, o que ela mostra para as outras pessoas. E isso, quando ela se identifica com outras pessoas, acaba formando pequenos grupos que acaba virando padrões, né? Que a gente começa... Ok, bacana. Desse lado, alguém pode ampliar essa ideia aí? A maneira, como o Daniel colocou, a maneira que a gente se expressa para a sociedade, formando até um pequeno grupo. Esse é o nosso estilo de vida. Thalissa? Estilo de vida é a forma como você vive, os seus hábitos, os seus costumes. Abrange muita coisa, abrange desde o estilo de roupa até os lugares que você frequenta, o tipo de pessoa que você anda. Abrange muita coisa. Ok, bacana. Alguém falou aqui alguma coisa? Quem falou aqui? A Andressa aqui, microfone para ela. O que você falou, Andressa? Que também vem da criação, né? Que o estilo de vida também é a forma que você é criada, a forma que você vive, no meio em que vive, com as pessoas que vivem em torno de você. Isso é... Cândido, o que é estilo de vida? É esse conjunto, então, de coisas? Eu acho que é o que a galera falou aqui. São os seus costumes, seus hábitos, e isso acaba sendo a maneira que a sociedade conhece você, o seu estilo. A gente usa muito essa palavra estilo também isoladamente, né? É a sua maneira, o seu jeito, isso é o resultado das suas predileções, da sua formação familiar, são as suas escolhas, a maneira como você dirige a sua vida. E eu acho engraçado, pegando o gancho no que a Thalissa falou aqui, esses dias eu estava correndo e fazendo o meu exercício e eu passei ali na orla de Maceió, onde eu estou morando agora, e aproveito para mandar um beijo para o pessoal lá do Nordeste de Maceió, e eu percebi que tinha um grupo de jovens, quase 100 jovens, e todos eles estavam vestidos da mesma maneira, era assim, praticamente uma tribo urbana que tinha ali. Então isso é uma característica comum no estilo de vida das pessoas, cada um mais ou menos se vestir da mesma forma, pertencer ao mesmo grupo, com os mesmos hábitos, as mesmas crenças, a mesma filosofia de vida. É disso que nós estamos falando quando a gente fala estilo de vida. Exatamente. E agora o estilo de vida cristão?
Esse grupo que eu fiz referência lá, aparentemente eu não tive contato com eles, eu não sentei para conversar com eles, mas me chamou a atenção que era ali uma tribo que estava ali. Mas aparentemente eu acho que eles não são cristãos, porque a ideia que eu tenho na minha cabeça de estilo de vida cristã é diferente daquilo que eu estava vendo ali. É isso mesmo? O estilo de vida cristã ele é diferente do estilo de vida do mundo, por assim dizer, não no sentido pejorativo, mas daqueles que não são cristãos. Marília levantou a mão? Ontem eu estava terminando de ler um livro que os desbravadores até indicaram, que é O Segredo da Caverna. Okay. E o que aconteceu? Quando eu li a última parte lá, estava falando assim, que a nossa vida de cristãos, nós devemos ser água no óleo e não açúcar na água. Porque assim, nós vivemos num mundo e nós devemos ser diferentes e não nos misturarmos e nos tornarmos iguais. Isso é um estilo de vida cristão. Nos tornando diferente como, Marília? Mostrando para eles até em silêncio que nós servimos um Deus e demonstramos para ele que a luz de Deus nos ilumina para que possamos refletir para toda a humanidade. Só pegando a explicação e a resposta da Marília ali, para quem não conhece ou não sabe, os desbravadores, eles são um grupo da igreja, mais ou menos equivalente aos escoteiros, que a igreja católica tem, os desbravadores, que são mais de 100 mil no Brasil, então ele tem o grupo deles, onde eles fazem as atividades deles ao ar livre, junto à natureza, e também existem ali entre as suas recomendações, algumas leituras, que são chamadas leituras obrigatórias para cada ano, e o desse ano, como você falou, é a leitura desse livro que trabalhava essa ideia de você não ser como o açúcar na água, Cândido, você se diluir ali, se misturar, fazer parte do meio, mas você ser como óleo na água, diferente, mas junto com os demais, é isso mesmo? Exatamente. Eu acho que o ponto principal que a Marília tocou é a diferença, né? É ser diferente. Agora eu acho que a nossa discussão aqui tem que girar em torno de quais sejam essas diferenças, né? Temos que ser diferentes, mas em que aspectos? Em que sentido? Então vamos entrar nesse ponto agora, moçada. O que vocês acham? Quais são as diferenças no estilo de vida cristão e do estilo de vida que não é cristão? Misael levantou a mão, a Giovana, a Thalissa. Vamos lá, um de cada vez. Misael primeiro, então, por favor. Bom, eu acho que o estilo de vida cristão ela tem umas pequenas restrições, tipo, baseada na Bíblia, porque tem coisas que nós faz que nem todo mundo, entendeu? Esporte, alimentação. Pode ser que seja igual que das outras pessoas que não têm religião cristã. Mas isso aí, tipo, nós tem que fazer tipo por obrigação, entendeu? Alimentação, dormir, esse é o nosso estilo de vida. Agora tem coisas que aparecem na Bíblia que nós temos que seguir com mais força, tipo oração, essas coisas. Isso que muda do estilo de vida cristão. Nosso, das outras pessoas. Demais, ok. E você está falando então aí sobre os hábitos, então, no dia a dia. A Giovana quer falar também? Giovana, o que mais? Uma coisa é para a gente seguir um estilo de vida que seja bom para a gente. Não que seja obrigatório, mas sim para trazer o que todos nós aqui busca, que é qualidade de vida. Então, seguindo alguns conselhos que a Bíblia nos traz, alguns livros que são recomendados, não é uma questão de obrigação, mas sim uma questão de qualidade de vida. Um prazer que seja um prazer saudável. Ok, aí entra a questão da alimentação, né, Cândido? De você Sim. seguir as recomendações bíblicas para você poder viver melhor. Sim. Thalissa, queria falar? Acho que lembrando do fato de uma pessoa, por exemplo, de fora da igreja enxergando como se fôssemos apenas mais uma tribo, vale lembrar das características do povo cristão, entendeu? Amor, bondade, humildade. Eu acho que esses fatores são os principais para se lembrar quando pensa no estilo de vida cristão. Além de alimentação, estilo de roupa, mas isso eu acho que é particular de cada um. Eu acho que, como a gente já falou em outro programa do Espírito Santo, eu acho que cabe a ele nos tocar da forma que, com o tempo, a gente for assim, se transformando, né? Ou ele nos transformando. Sendo transformada por ele, né? Sim, exatamente. Bacana. Esse ponto que a Thalissa, obrigado pela sua participação, Thalissa, assim, você foi fundo agora. Em outras palavras, o que eu entendi nesse seu comentário foi, a gente deveria se preocupar talvez até mais com o interior, para que o nosso interior seja refletido nos nossos atos muito mais do que na nossa aparência, no estilo de vida, o reflexo assim, da nossa vestimenta. Isso é complicado, né, Cândido? Isso é um ponto assim, bem delicado. Sim, eu acho que a gente iniciou esse bloco de questões e contribuições com a ideia de que temos que ser diferentes. A questão é, se eu sou cristão, eu creio que a Bíblia é a vontade de Deus para a minha vida. E se eu entendo que Deus é bom, que Deus sabe o que é melhor para mim, eu entendo que seguir o estilo de vida que Deus planejou para mim é mais do que ser diferente do comum hoje.
é ser o melhor estilo de vida que eu poderia ter. Isso toca todas as áreas da minha vida. Às vezes nós fazemos uma distinção da minha vida rotineira, do meu trabalho, do meu estudo, e eu separo um bloco da minha vida com Deus, ou espiritual, por assim dizer. Mas não, Deus ele se preocupa com a nossa vida em todos os aspectos. Então, no cuidado do corpo, nos relacionamentos, nos pensamentos, nos hábitos, tudo isso a gente deve procurar o conselho de Deus. Deus nos criou e Ele sabe como a vida humana funciona na melhor frequência ou com suas maiores possibilidades. Eu acho que o estilo de vida cristão, o estilo de vida que a Bíblia apresenta, pode fazer a vida o melhor que ela pode ser. Moçada, o que vocês acham que é mais difícil você manter e seguir no que diz respeito ao estilo de vida cristã? Assim, qual aspecto que vocês acham que é mais difícil? Andressa aqui quer falar? Eu não sei se eu me fiz claro na pergunta, mas vocês entenderam? Assim, o que é mais difícil para você como cristão, você viver e ser diferente, ao mesmo tempo que você tem que estar no meio das pessoas para poder influenciá-las, sal e luz, como Jesus disse, existem coisas que são mais difíceis do que outras. Quais são algumas dessas coisas que são mais difíceis? Andressa? Guardar o sábado. Ok, observar o sábado. Isso. Por quê? Eu acho que assim, porque muita gente, a gente vê que não tem esse hábito de guardar o sábado, como tem na Bíblia. Eu particularmente não tinha. Não tinha. Até então eu entrar aqui, quando eu entrei aqui, eu fui aprendendo que guardar o sábado é uma coisa muito necessária, até porque foi o que Deus fez e o que Ele cita na Bíblia. E muitas pessoas, a gente vê que não guarda isso, até muitos mesmos são adventistas. A gente vê que é difícil até para eles. Uns gostam de praticar algum esporte e durante o meio da semana não tem tempo para praticar o esporte que quer. Então ele vai deixar para praticar no final de semana. Acaba pegando o sábado, que era o que ele deveria ter guardado. Eu gosto da sinceridade dessa moçada, porque eles falam mesmo. Você percebeu aqui, Andressa, você é de alguma religião, de alguma igreja ou não? Sim. Você é de qual igreja? Igreja Batista. E da Igreja Batista. E a Andressa é aluna nossa aqui do IABC, aonde, logicamente, por ser uma instituição adventista do sétimo dia, nós seguimos os princípios da Igreja Adventista do sétimo dia. Entre esses está a guarda do sábado, conforme prevê as Escrituras. E a Andressa falando aqui que um dos estilos de vida, uma das coisas que nós temos que fazer e que é difícil é observar da maneira correta a guarda do dia separado por Deus. Bacana. Olha, nós vamos dar uma paradinha agora aqui, vamos voltar nesse assunto ainda sobre estilo de vida cristã, vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Já estamos de volta aqui direto dos estúdios do IABC para continuarmos e finalizarmos o segundo bloco do programa, minha vez, falando hoje sobre o estilo de vida cristã. E eu quero aproveitar esse momento, antes de voltar no tema, eu quero mandar um abraço muito especial para um grupo de jovens. Eles são da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Farol, em Maceió. Esse grupo de jovens, a cada 15 dias, como cristãos que são, eles têm um estilo de vida diferente. Eles se reúnem na igreja, ali eles preparam um sopão e eles saem então no sábado à noite para ajudar as pessoas que vivem nas ruas com esse sopão. Parabéns a vocês, meninos, jovens aí da Igreja do Farol. O pastor Luciano Félix é o pastor de vocês. Vocês estão todos de parabéns. Continuem demonstrando na prática do dia a dia, semanalmente, que vocês são cristãos e têm um estilo de vida cristão diferente dos demais pessoas que vivem aqui no nosso meio. Voltando ao assunto, estilo de vida cristão aqui. Nós falamos um pouquinho sobre essa questão do exterior, do interior. Thalissa comentou aqui. Moçada, mas nós estamos falando só de vestimenta, estamos falando só de hábitos. E no que diz respeito agora, então, aos nossos passatempos, como cristãos nós vivemos de forma diferente também ou não? Nosso estilo de vida cristão é diferente quando a gente fala em lazer ou a mesma coisa? Quem vai falar? Quem acha que é diferente aí ou quem acha que é igual, faça o seu comentário. Ou cale-se para ser. Aqui, o Misael quer falar. Microfone para o Misael aqui. Vamos lá. Eu acho que o estilo de vida cristão com o normal, o estilo de vida das pessoas, eu acho que é igual por causa
das rotinas, né? Porque todo mundo vai para a escola, todo mundo vai, tipo, dormir, todo mundo faz atividade física. Eu acho que isso tem uma, tipo, como se fosse algo igual, que nós faz a mesma coisa aqui. Mas em termos de diversão, de lazer, Pois é. passatempo, mesma coisa? Jogar futebol, todo mundo joga, ou vôlei, sei lá, handball, Ok. e aí. Ok, Gabriel, ele quer falar? Depois é Giovana aqui. Eu já discordo do Bolívia, já, do Misael. Misael, rapaz, o nome dele é Misael, mas que ele é da Bolívia. O povo carinhosamente chamou ele de Bolívia, mas é um apelido carinhoso. Mas fala aí, você Eu discorda discordo do dele. Misael? Exato, porque mesmo a gente vivendo no mesmo mundo, acho que o cristão ele já tem que ser diferenciado. Eu não posso dar um exemplo meu, mas eu acho que na música, você não tem que ser a mesma música. Mesmo você fazendo as mesmas coisas, frequentando a mesma escola, você não vai escutar as mesmas músicas, vai ter os mesmos hábitos, vai sair para os mesmos lugares. Então acho que é diferente. E por que você falou que você não pode dar um exemplo seu? Eu não entendi. É porque eu não posso cobrar das pessoas o que eu não faço, né? Por exemplo, eu falo da música e tal, foi o exemplo que eu dei. Tá certo, entendi. Fala aqui, Giovana. Essa moçada Em não é mole, relação não. Fala. também ao comportamento, o Bolívia mencionou várias situações que a gente possa fazer igual em relação ao futebol. Só que a maneira de como pessoas se comportam em determinados lugares, a gente deve ter outro comportamento totalmente diferente, que foi o que a Marília falou, que a gente deve pelo menos demonstrar alguma coisa em silêncio, pela forma que a gente veste e pela forma que a gente age também. E tem lugares também que não são apropriados para frequentarmos. Exemplo. Porque complica nos nossos princípios. Que Você são, pode me dar um exemplo? que são festas, movimentos que implicam em relação ao que a gente segue. O cara vai lá, Cândido, vai lá no meio de uma balada, todo mundo usando drogas, fumando, bebendo. Eu vim aqui para evangelizar. Eu vim aqui com a missão de salvar as pessoas. É por aí ou não? Difícil, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar. Outro dia eu estava acessando a internet, eu vi uma curiosidade. Está cada dia mais comum balada gospel. Inventaram agora balada gospel, MMA gospel, barzinho gospel, né? Vocês já ouviram falar disso daí? Já ouviram falar? Estão fazendo tudo gospel. Aí me mandaram aqui uma figura aqui, diz que está assim, ó, Paulo. Balada gospel, boate gospel, carnaval gospel, arraiá gospel, MMA gospel, bar gospel, só falta agora o inferno gospel. Daqui a pouco vamos chegar a esse ponto aí também. Ali, você quer falar? E aí? Só fazer uma observação aqui da diferença de uma atitude cristã e de uma atitude não cristã. No exemplo de futebol, por exemplo, uma pessoa que não tem os princípios cristãos vai jogar bola, acontece uma falta, alguma coisa, parte para agressão, parte para briga, alguma coisa assim. E a diferença de uma pessoa já cristã que já vai falar, não, calma, aconteceu, tudo bem, relaxa, vamos continuar jogando. Tá aí a diferença. Ok, ela acaba refletindo uma conduta, uma reação diferente. Princípios, né? Ok. Respeito. Existe uma recomendação da igreja? Você, Cândido, é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Existe uma recomendação da igreja para que você viva de maneira diferente mesmo? Em que sentido? No que diz respeito a lugares, vestimenta. Como é que a igreja se posiciona em relação a esse assunto? Paulo, a igreja tem princípios muito claros que são baseados na Bíblia. Como eu falei anteriormente, Deus ele dá princípios para a gente fazer as escolhas de vários aspectos da vida. Inclusive tem um texto que Paulo escreveu, onde ele diz, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, não é? Então assim, isso quer dizer que em todas as minhas ações, minhas escolhas, eu tenho que responder uma pergunta na minha consciência. Será que isso que eu estou fazendo, isso que eu estou vivendo, essa escolha que eu estou tomando, será que isto está glorificando a Deus? Mais do que isso, a primeira dimensão, nas minhas escolhas, meus hábitos, onde eu estou, eu tenho que responder se eu estou glorificando a Deus e se eu estou sendo uma boa influência para os que estão à minha volta. Então, a igreja, ela tem orientações de que lugares onde você está, eles fazem diferença no seu estilo de vida. Nós não devemos estar em lugares em que o propósito pelo qual as pessoas estão reunidas,
as ideias que estão sendo transmitidas, as coisas que estão sendo feitas, não condizem com a minha crença e com a vontade de Deus. Tem gente que fala às vezes assim, não, mas o que tem se eu for num barzinho? Eu vou beber refrigerante, né? Meus amigos vão beber, mas eu vou beber refrigerante. Olha, o ambiente em que você está não está te aproximando de Deus. Aquele ambiente tem todos os recursos para te afastar de Deus. Então nós devemos evitar lugares que roubem de nós tempo, energia e motivação com coisas de Deus, entendeu? Isso deve ser um critério muito importante. Eu ouço muita gente perguntar, Paulo, assim, pastor, o que eu posso fazer? Será que eu posso ir nesse lugar? Será que eu posso fazer isso sem eu pecar, sem eu estar longe de Deus, sem eu ir para o inferno e tal? Eu acho que essa é a pergunta errada. Eu acho que a pergunta certa é assim, pastor, o que eu devo fazer para estar mais perto de Deus? Quais lugares eu tenho que procurar que vão me colocar mais perto de Deus, vão me dar prazer em orar, vão me dar prazer em estar com pessoas que querem Deus também? Então a gente deve procurar situações e lugares que nos aproximem de Deus. É interessante isso que o Cândido está falando, porque nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia e a rede de comunicação, a TV Novo Tempo, ela é uma televisão, um canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos orientações muito claras e não tem que ver, como você falou, Cândido, com aquilo que é talvez certo ou errado, é pecado ou não, mas é uma recomendação, uma orientação muito clara, por exemplo, no que diz respeito ao cinema, no que diz respeito a estádios de futebol. Ali talvez não é uma questão de ser pecado ir a esses lugares, mas ali não é o melhor lugar para você estar com Deus, para você aprender de Deus, para você propagar aquilo que você acredita sobre Deus. Então a recomendação da igreja ela é muito clara nesse sentido. Você deve buscar fazer tudo aquilo que vai de fato agradar a Deus e vai ajudar as pessoas para que elas conheçam melhor a Deus e aquilo que você crê e vive também, né? Muito bem, vamos para a moçada. Mais alguém aqui? Ali, Jennifer? Não é uma pergunta, é um comentário só. Okay. Continuando o que estava falando, porque no livro Só para Jovens diz que quando a gente se aproxima de uma festa, quando nós estamos numa festa, os anjos de Deus eles se afastam de nós e assim os anjos de Satanás se aproximam. Então, eu não vou ficar num lugar onde os anjos se afastam de mim e onde os anjos de Satanás se aproximam para me influenciar para o mal. Ok, bacana. Então, Jennifer, o que você colocou é uma coisa muito importante. Mas eu não diria assim que quando estamos em alguns lugares, festas, cinema ou estádios, que os anjos de Deus não entram ali, que Deus não esteja conosco. Deus está com a gente em todos os lugares, Ele é onipresente. Mas esses lugares não devemos estar porque ali, mesmo Deus estando conosco, talvez a nossa decisão não seja de estar com Deus. Deus está ao nosso lado, mas no nosso coração a gente fez uma escolha assim de estar um pouquinho pensando em outras coisas que não Deus. É mais fácil, né? Exatamente. A gente se distrai. Ok. Giovana? Penso que a partir do momento em que surge a dúvida em relação a determinada coisa, a gente já deve se reservar para não poder fazer aquilo que vá nos proporcionar alguma coisa que vá nos trazer mal. Então, em relação a festas, a em cinema, a em qualquer outro ambiente que possa vir nos causar dúvida ou que a consciência possa vir a pesar, que possamos assim já se reservar de alguma maneira para não nem pensar em ir nesses lugares. O princípio deveria ser, então, Cândido, na dúvida, não ultrapasse. Quem dirige entende muito bem o que eu estou falando. Aqui o Daniel, para a gente fechar. Sandra? Daniel? Só queria fazer uma observação sobre, resumindo todo o tema, né, do estilo de vida cristão. Uma questão que eu testemunhei, que foi o nosso time de voleibol aqui da escola, que a gente foi jogar fora. E a questão de, como a Thalissa comentou, de apontar, muitas vezes, ponto que o juiz já apontou, já decretou que foi do outro time, e a gente fala, não, pegou o outro time, fica espanto, tipo, o que esses caras estão fazendo? E depois a gente para a gente refletir, a gente torna a pensar assim, que aquele ponto valeu muitas vezes a pena, né? A gente está fazendo a própria testemunha, levando o nome, as pessoas conseguem ver o estilo de vida cristão na gente por pequenos atos. Ou seja, quer jogais, quer bebais, qualquer outra coisa, você tem que lembrar-se que você é uma testemunha. Paulo, né? Só rapidinho, antes da Thalissa pediu a palavra, mas vai. Eu ouvi, me mandaram pela internet uma vez uma paráfrase desse texto de Paulo, que eu não quero lançar aqui
um tema muito longo, mas quer online, quer offline, façais tudo para a glória de Deus. Ok. A gente tem que selecionar também muito bem não só os ambientes físicos, mas os ambientes virtuais que a gente frequenta. Ok. Thalissa, o nosso tempo já está estourando, mas quer fazer o seu comentário? Só corrigindo o que ele disse, né? Deixando claro que o que ele disse de pontos, né? De assumir que errou. Isso. Que não ficou bem claro. Ok, Só bacana. Bom, nós chegamos ao fim do nosso programa. Eu sei que tinha muita coisa para falar. Esse tema estilo de vida cristã é um tema muito abrangente, mas eu tenho certeza que você foi abençoado no nosso bate-papo. Obrigado, moçada, pela participação de vocês. Cândido, obrigado por você ter estado conosco. Você que está aí do outro lado, muito bom ter a sua audiência e a sua participação. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Cândido vai nos despedir em oração. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque o Senhor tem um interesse grande em tudo que diz respeito à nossa vida. Nos ajuda a tomar as melhores decisões, decisões que nos aproximem do Senhor e nos preparem para viver eternamente. Te pedimos isso por Jesus. Amém. Gente, tem um encontro marcado na próxima semana aqui na TV Novo Tempo. Um forte abraço. Até lá.